Então, meu nome é Leandro, sou médico endocrinologista, sou consultor de segunda opinião aqui do Núcleo de Telemedicina do Hospital Universitário de Londrina, que é afiliado à Universidade Estadual de Londrina e à Rede Universitária de Telemedicina. E hoje eu vou dar uma aula sobre diagnóstico de diabetes mellitus. Então, eu vou tentar rever os principais tópicos com relação ao diagnóstico dessa doença tão importante, para rever principalmente algumas dúvidas que podem ter surgido porque os critérios diagnósticos foram revistos recentemente, pelo menos 2 vezes. Então, só introduzindo, o diabetes mellitus é uma síndrome complexa, multifatorial, cujo principal marcador e cujo principal indicador para diagnóstico é a elevação dos níveis de glicose no sangue, e é uma doença que tem uma prevalência crescente nas últimas décadas. Então, nos últimos 20 anos, a prevalência de diabetes praticamente dobrou na maioria dos países industrializados. No Brasil, provavelmente a gente tem pelo menos 11 milhões de brasileiros diabéticos atualmente, embora a gente não tenha uma estatística nacional para ter uma ideia melhor a esse respeito, mas em todo o mundo o diabetes, para ter uma ideia, ele responde por pelo menos 9% das mortes. Então, 9% da mortalidade total no mundo é diretamente relacionada ao diabetes, mostrando então a importância desse problema de saúde pública. Com relação ao diagnóstico do diabetes, especificamente falando, os critérios diagnósticos foram revistos em 1997 e novamente em 2010. Então, pela primeira vez que foi feita a revisão, até 1996 era aceita uma glicemia de jejum maior ou igual a 140 para o diagnóstico de diabetes mellitus. Isso mudou a partir de 1997 com a diminuição desse critério para um valor maior ou igual a 126 mg por decilitro. O motivo dessa revisão, dessa diminuição dos critérios diagnósticos foi a relação do valor da glicemia de jejum com o risco de retinopatia diabética. Então, alguns estudos mostraram que o risco de retinopatia diabética aumentava significativamente a partir de valores de glicemia de jejum de 126, o que motivou então a revisão desse critério diagnóstico. E a partir de 2010, também uma nova modificação foi feita nos critérios diagnósticos para diabetes, incluindo a hemoglobina glicada, a A1C, como mais um método diagnóstico para a síndrome do diabetes. Então, a A1C até 2008, 2009, ela era aceita apenas como método para acompanhamento do paciente diabético, não para diagnóstico. De 2010 para cá, isso foi mudado e hoje a hemoglobina glicada também é aceita como um critério diagnóstico para diabetes. Os critérios atuais para diagnóstico de diabetes, estabelecidos pela Associação Americana de Diabetes em 2012, que é a sociedade que acaba norteando os guidelines de todas as outras grandes sociedades de diabetes ao redor do mundo, estabelecem esses 3 critérios principais para diagnóstico de diabetes. Então, a glicemia de jejum que a gente está vendo nessa coluna, que é um método mais simples, mais prático e mais barato para diagnóstico, ela é considerada normal, valor normal, menor que 100, ou seja, normal é uma glicemia de jejum de 2 dígitos, até 99. De 100 ou mais já é considerada uma glicemia de jejum alterada. Então, diabetes é considerado glicemia de jejum maior ou igual a 126, e o pré-diabetes, que seria uma fase intermediária, seria o indivíduo que está passando do normal para o diabetes, então está num estado de transição e que ele corre um grande risco de se tornar diabético, é considerado o indivíduo que tem glicemia de jejum entre 100 e 125, então é um valor intermediário. Com relação ao teste de tolerância à glicose, que é um outro método diagnóstico bastante aceito para diagnóstico de diabetes, a gente submete o paciente a uma sobrecarga de glicose, 75 gramas de glicose que são tomados por via oral, e 2 horas após essa sobrecarga, o paciente coleta sangue e faz a dosagem de glicemia, e o valor normal de 2 horas após a sobrecarga é considerado menor que 140, ou seja, até 139. Diabetes é considerado o teste de 2 horas maior ou igual a 200 mg por decilitro. E a faixa intermediária entre 140 e 199 também cai no que a gente chama de pré-diabetes. Com relação à hemoglobina glicada, a A1C, hoje em dia a gente considera uma A1C normal até 5,6, é o normal de pessoas não diabéticas. Considera-se pré-diabetes valores de 5,7 até 6,4% de A1C,
e a gente pode diagnosticar diabetes com base na A1C se a gente tiver valores de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Então, esses são os critérios diagnósticos atualmente recomendados pela Associação Americana de Diabetes e aceitos ao redor do mundo todo. Uma lembrança importante é que o diagnóstico sempre deve ser confirmado com uma segunda dosagem, com um segundo exame, para que a gente tenha mais segurança no diagnóstico, principalmente em pessoas assintomáticas ou pessoas que têm uma alteração muito discreta dos valores de glicemia. Sempre é melhor confirmar o diagnóstico antes de iniciar tratamento, até por questão de possibilidade de erro laboratorial, etc. Então, essa confirmação pode ser feita com a coleta do mesmo exame num outro dia, numa outra ocasião, ou com a coleta de um exame diferente na mesma ocasião. Então, muita gente hoje prefere já coletar, por exemplo, glicemia de jejum e hemoglobina glicada juntas. São dois exames diferentes, colhidos na mesma ocasião. Se os dois tiverem valores diagnósticos para diabetes, está confirmado diabetes já com dois exames diferentes. Ou outra possibilidade é colher uma glicemia de jejum num dia, ela dá alterada, você repete essa glicemia de jejum, o mesmo exame, numa outra ocasião. Se os dois forem concordantes para diabetes, está confirmado o diagnóstico. Lembrando que em pacientes que têm sintomas clássicos de diabetes, que são os indivíduos que têm poliúria, polidípsia, perda de peso inexplicada, polifagia, sintomas característicos de diabetes descompensado, você pode fazer o diagnóstico com a coleta da glicemia casual, ou seja, uma glicemia colhida em qualquer momento do dia ou da noite, independente do paciente estar em jejum ou não. Se ela for maior ou igual a 200, na presença de sintomas característicos, está feito o diagnóstico de diabetes e não precisa confirmação. Então, isso acaba agilizando o diagnóstico em pacientes que têm um quadro clínico bastante sugestivo da síndrome. Com relação à glicemia, um comentário importante é que a glicemia para diagnóstico de diabetes é sempre glicemia venosa. Tá? Então, glicemia colhida no sangue venoso e dosada em laboratório clínico. A glicemia capilar, que é um método importante para acompanhamento do diabetes, ela não serve para diagnóstico, assim como a glicosúria não serve para diagnóstico de diabetes. Então, para diagnóstico, a gente considera a glicemia venosa, única e exclusivamente. Com relação ao pré-diabetes, gente, muita gente tem dúvida sobre a importância dessa doença, sobre o que fazer, como diagnosticar, como conduzir esse indivíduo que é, então, diagnosticado como sendo pré-diabéticos. Então, o pré-diabético nada mais é que o indivíduo que está deixando de ter uma glicemia normal e evoluindo com uma piora do metabolismo da glicose e provavelmente ele vai acabar tendo diabetes mellitus mais cedo ou mais tarde. Então, é um indivíduo que está no meio do caminho entre o normal e o diabetes. Até 2004, a gente considerava pré-diabético, pela glicemia de jejum, um indivíduo que tivesse glicemia de jejum entre 110 e 125 mg por decilitro. Depois de 2004, esse critério foi revisto também pela Associação Americana de Diabetes e baixou aqui o valor de 110 para 100 mg por decilitro na glicemia de jejum. Então, hoje a gente considera pré-diabético o indivíduo com glicemia de jejum entre 100 e 125. Com um cuidado importante, que esse indivíduo que é pré-diabético, a gente sabe que ele tem um risco bastante aumentado de diabetes mellitus. Então, lógico, quem já tem uma glicemia de jejum alterada tem um risco bastante alto, pelo menos 5 a 10 vezes maior do que quem tem uma glicemia de jejum normal, de evoluir para diabetes mellitus propriamente dito. E, finalmente, a gente sabe que os indivíduos que têm pré-diabetes, principalmente aqueles que têm alteração do teste de tolerância à glicose, então na glicemia pós-prandial, até mais do que da glicemia de jejum, eles já têm um aumento de mortalidade com relação a indivíduos que têm uma glicemia normal. Então, é um marcador também de maior mortalidade. Aqui, ilustrando isso que eu acabei de comentar. Então, o risco de evolução para diabetes nos indivíduos, conforme o seu nível de glicemia, a gente sabe que o risco de você evoluir para diabetes é em torno de 1% ao ano. Se você tem uma glicemia de jejum normal, menor que 100, isso aumenta para 5 a 10% ao ano. Se você tem ou glicemia de jejum ou o teste de tolerância alterado. E, finalmente, aumenta mais ainda, até 10 a 15% ao ano, o seu risco de desenvolver diabetes, se você tiver alterados tanto a glicemia de jejum como a pós-prandial, como o teste de tolerância à glicose. Então, os dois critérios alterados acabam aumentando ainda mais o risco de evolução para diabetes mellitus. É importante saber dessa diferença de risco de diabetes. E aqui,
A outra informação que qualquer alteração do nível de glicose se associa a aumento de mortalidade. Esse é um estudo famoso, o estudo DECODE, que foi feito na Europa para avaliar especificamente a relação entre a alteração da glicemia, tanto de jejum como de pós-prandial, após teste de tolerância à glicose, com o risco de mortalidade em indivíduos da população geral. E esse estudo mostrou o seguinte, aqui nesse eixo X a gente vê o valor da glicemia de jejum dividido então em 3 categorias, abaixo de 110, que era o considerado normal naquela época, de 110 a 126, que é até 125 na verdade, que é o que hoje a gente considera como sendo pré-diabetes, e maior ou igual a 126, que é faixa de diabetes. A gente observa que a mortalidade aumenta um pouquinho, né? Existe um aumento de mortalidade quando o indivíduo aumenta o valor de glicemia de jejum. Mas esse aumento de mortalidade é muito maior quando o indivíduo tem um aumento da glicemia pós-teste, que a gente vê nesse outro eixo aqui. Então, comparando indivíduos que têm glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia 2 horas após o teste, normal, menor que 140, tem um risco menor de mortalidade comparado com quem tem glicemia pós-teste na faixa de pré-diabetes ou maior que 200 já na faixa de diabetes. E a importância da glicemia pós-teste é muito maior na determinação de risco de mortalidade do que a glicemia de jejum. Então, a glicemia pós-teste é um importante marcador de risco aumentado de mortalidade. Então, isso que esse slide está tentando mostrar. E eu quero chamar a atenção também nessa mesma figura, nesse mesmo slide, para uma outra informação importante, que é com relação à correlação entre glicemia de jejum e glicemia pós-teste. Muita gente tem a ideia errônea de que todo mundo que tiver uma glicemia de jejum entre 110 e 125, na faixa de pré-diabetes, vai ter também a glicemia 2 horas pós-teste na mesma faixa de pré-diabetes, ou seja, entre 140 e 199. Isso não é verdade. Tá? Então a gente sabe que indivíduos que têm glicemia de jejum entre 110 e 125, mais ou menos 1/3 vão ter glicemia pós-teste na mesma faixa de pré-diabetes. Uma boa porcentagem vai ter glicemia normal abaixo de 140, 2 horas após o teste, e uma outra porcentagem também já vai ter diabetes. Vejam aqui que uma boa porcentagem também dos indivíduos que têm glicemia de jejum entre 100, 110 e 125, que seriam pré-diabéticos, na verdade já são diabéticos, porque podem ter glicemia pós-teste maior ou igual a 200. E nesse caso eles são classificados como diabéticos. Então eu quero chamar a atenção para esse fato, porque aqui mostrando então esse dado que eu acabei de comentar, que entre os indivíduos, nesse mesmo estudo, o DECODE mostrou o seguinte, que nas pessoas que não sabiam que tinham diabetes, elas não tinham diagnóstico prévio de diabetes, mas foram submetidas a um teste de tolerância à glicose, e entre as pessoas que não sabiam que tinham diabetes, mas eram diabéticas por esse teste, ou seja, tinham uma glicemia pós-teste maior ou igual a 200, 31% tinham glicemia de jejum normal, considerada menor que 110 nessa época. 20% tinham glicemia de jejum alterada, entre 110 e 125. E os outros 50% já tinham glicemia de jejum maior ou igual a 126, então já seriam diagnosticados como diabéticos pela glicemia de jejum. Mas se nesses indivíduos a gente colhesse apenas a glicemia de jejum, não fizesse o teste de tolerância oral à glicose, a gente deixaria de diagnosticar pelo menos metade dos casos de diabetes nesses indivíduos. Então, lembrando, né, que antes de você falar que o indivíduo é pré-diabético, com base na glicemia de jejum entre 110 e 125, é importante fazer o teste oral para ter certeza que realmente ele é pré-diabético e não diabético. Vejam só, o mesmo estudo DECODE também mostrou que os indivíduos que tinham glicemia de jejum entre 100 e 125, que a gente falaria então, pré-diabético. Não, quando você faz um teste de tolerância, 6% deles, ou seja, 1 de cada 15 mais ou menos, na verdade já são diabéticos porque tem um valor de 2 horas após o teste de tolerância maior ou igual a 200. Então, na verdade, a classificação, o ideal, né, a recomendação que eu quero que vocês guardem de hoje, é que se você encontra um indivíduo com glicemia de jejum intermediária entre 100 e 125, antes de carimbar esse indivíduo como sendo pré-diabético, por favor, peça um teste de tolerância à glicose, para que você faça a classificação correta desse indivíduo. Porque se ele tiver uma glicemia de 2 horas após o teste maior ou igual a 200, ele não é pré-diabético, ele é diabético. E isso muda bastante o tratamento, o manejo desse indivíduo. Uma outra alternativa é colher uma hemoglobina glicada. Também pode ajudar a fazer o diagnóstico em algumas dessas situações.
Com relação ao teste de tolerância à glicose, a gente sabe que ele deve ser colhido após 8 horas de jejum. O paciente ingere 75 gramas de glicose e colhe uma nova glicemia 2 horas após a sobrecarga, como a gente já havia comentado. É um exame incômodo, um pouco chato de fazer, tem um custo maior do que a glicemia de jejum. O paciente fica restrito, perde praticamente a manhã toda para fazer esse teste de tolerância à glicose. E ele deve ficar imóvel, não pode andar durante o teste, não pode fumar. E lembrando que um cuidado importante, que o indivíduo precisa fazer uma dieta normal, ingerir no mínimo 150 gramas de carboidrato por dia, nos 3 dias anteriores ao teste, para que você não tenha um falso negativo. Alguns pacientes eles enganam a gente, quando a gente fala que vai submetê-los a um teste de tolerância, aí eles fazem uma dieta com praticamente 0 de carboidrato durante alguns dias antes do teste, e aí o teste de tolerância vem normal. Isso é considerado um falso negativo. Na verdade, para a gente poder interpretar adequadamente o teste de tolerância, o paciente precisa estar em dieta habitual com pelo menos 150 gramas de carboidrato por dia nos 3 dias anteriores. Então, alguns cuidados importantes. Então, um exame um pouco incômodo, um pouco chato, o paciente pode ter náusea, pode ter cefaleia, pode ficar com mal-estar da ingesta dessa carga grande de glicose via oral. Então, muitas vezes, é um exame um pouco difícil de ser realizado, até muitas vezes não disponível em alguns serviços. Uma outra alternativa é a hemoglobina glicada, a A1C. Então, a hemoglobina glicada ela é resultado da glicação não enzimática da hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, circulante dentro da hemácia, com a glicose circulante. Quanto mais glicose circulante, em média, mais hemoglobina vai ser ligada à glicose e maior vai ser a porcentagem, então, da hemoglobina glicada, da fração da hemoglobina que é ligada à glicose, a fração A1C. É um exame que tem uma boa correlação com a glicemia média dos últimos 2 a 3 meses. Então, ele mostra o controle glicêmico em longo prazo, de médio a longo prazo. E uma coisa interessante é que a maior parte da hemoglobina glicada, apesar dela refletir os últimos 2 a 3 meses, a gente sabe que 50% da determinação do valor da A1C é decorrente da glicemia média no último mês, no mês imediatamente anterior à coleta do exame. E o restante do exame se distribui, então, nos meses anteriores. Mas o maior determinante é o mês imediatamente anterior à coleta da A1C. Então, aqui a gente vê a correlação entre o valor de hemoglobina glicada e o valor de glicemia média nos últimos 2 a 3 meses. Quando a gente pensa em meta no tratamento do diabetes, a gente sabe que a meta para a maioria dos adultos é em torno de 7%. Isso corresponde a uma glicemia média em torno de 154. A glicemia ponderada, tanto pré-prandial quanto pós-prandial, somada ao longo dos últimos 3 meses. Quando a gente faz a média, vai dar em torno de 154. Então, isso determina hemoglobina glicada de 7. E cada um ponto de hemoglobina glicada acima desse valor, a gente tem um aumento de mais ou menos 30 miligramas na glicemia média do indivíduo ao longo dos últimos 3 meses. Uma coisa interessante é que você pode calcular. Se você tiver um paciente na sua frente com valor de hemoglobina glicada, você pode estimar qual é o valor de glicemia média dele dos últimos 3 meses usando essa fórmula que está indicada aqui embaixo. Então, uma curiosidade para se alguém quiser fazer esse cálculo para o seu paciente, tem essa possibilidade. Vantagens da hemoglobina glicada. Ela dispensa jejum, então é uma vantagem com relação à glicemia de jejum e teste de tolerância à glicose. Ambos exigem jejum de 8 horas para serem realizados. Então, muitas vezes o paciente tem dificuldade de programar isso na sua vida para colher a glicose. Então, para você não deixar de fazer o diagnóstico, a hemoglobina glicada é mais prática, pode ser colhida em qualquer horário do dia. Tem menos variabilidade biológica, a gente sabe que a glicemia tem uma variabilidade grande, isso é normal de dia para dia, de horário para horário, a glicemia varia. Inclusive a hemoglobina glicada tem uma maior estabilidade pré-analítica. A glicose, quando ela é colhida, ela deve ser dosada em no máximo 4 horas pelo laboratório, para não sofrer interferência na sua dosagem, ou ela deve ser congelada e analisada num outro dia, mas no máximo em 4 horas após a coleta, se ela não for congelada, porque tem uma certa instabilidade, ela vai sendo consumida pelas hemácias na amostra de sangue, então pode resultar baixa se for demorar para ser feita a dosagem. E, inclusive, a hemoglobina glicada é bem mais conveniente que o teste de tolerância, porque o paciente não precisa ficar restrito 2 horas no laboratório, sentado, esperando para coletar a dosagem de 2 horas após a sobrecarga. Então, uma conveniência maior, uma flexibilidade maior. Desvantagens da hemoglobina glicada a gente também tem que comentar. Então, pode ser uma boa alternativa em alguns casos, mas ela tem um custo maior do que a dosagem de glicemia
Ela não é disponível em todos os serviços, então, inclusive para algumas unidades básicas de saúde, alguns serviços de atenção primária podem não ter uma facilidade tão grande de coletar a hemoglobina A1C. Ela é menos sensível do que a glicemia de jejum. Isso a gente sabe de alguns estudos populacionais, principalmente nos Estados Unidos, que quando você faz rastreamento da população para avaliar risco de diabetes, se você usar a glicemia de jejum como método de rastreamento, você vai ter uma sensibilidade praticamente 2 vezes maior do que se você usar a hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada identifica mais ou menos metade das pessoas que têm glicemia alterada só. Então, a sensibilidade é menor. E a hemoglobina glicada, a gente também deve tomar muito cuidado com o tipo de método de ensaio laboratorial que é utilizado para a sua dosagem. A Associação Americana de Diabetes recomenda especificamente que a hemoglobina glicada, que pode ser usada para diagnóstico de diabetes, de preferência um método que seja certificado por esse padrão de qualidade do governo americano, que é o NGSP, que é o padrão nacional aí de qualidade da hemoglobina glicada lá do governo dos Estados Unidos, e de preferência um método comparável com o padrão do DCCT, que foi um dos grandes estudos sobre tratamento de diabetes que padronizou a hemoglobina glicada como método de acompanhamento. Então, um método laboratorial que melhor se encaixa nessa especificação da Associação Americana de Diabetes é a cromatografia líquida de alta eficiência, que é um ensaio laboratorial melhor, mais confiável, mas que não é realizado em alguns laboratórios. Então, antes de você sair considerando hemoglobina glicada para diagnóstico de diabetes, como rotina na sua prática, primeiro confira se o método laboratorial que você está recebendo do seu laboratório preenche esses pré-requisitos. Se não for compatível com esses padrões, é melhor não usar a hemoglobina glicada, é melhor confiar mais na glicemia de jejum ou no teste de tolerância à glicose. Outras desvantagens da hemoglobina glicada, da A1C, são a variabilidade por etnia. Então, a gente sabe que, dependendo do perfil étnico do paciente, o valor de hemoglobina glicada pode sofrer uma variação. Negros, por exemplo, costumam ter um valor de A1C 0,2 a 0,3 pontos percentuais maiores do que indivíduos de outras raças, isso para o mesmo valor de glicemia média. Então, existe uma tendência a uma hemoglobina glicada um pouco mais alta em negros, o que pode, às vezes, acabar fazendo diagnósticos aí falso positivos no rastreamento, então tem que tomar cuidado com essa possibilidade. E, finalmente, a gente sabe que a hemoglobina glicada, além de ter uma sensibilidade um pouco menor, ela identifica pacientes diferentes do que os identificados pela glicemia de jejum. Vejam só, por exemplo, um grande estudo feito nos Estados Unidos recentemente avaliou a prevalência de diabetes na população geral. Ele usou tanto glicemia de jejum como a hemoglobina glicada para diagnóstico. Olha que interessante, 1/3 dos pacientes que foram diagnosticados como diabetes nesse estudo foram diagnosticados pelo critério de hemoglobina glicada. Então era a A1C que estava em valor de diabetes. 1/3 foi pelo valor da glicemia de jejum, ou seja, nesses casos aqui a hemoglobina glicada não era suficiente para diagnóstico de diabetes, mas a glicemia de jejum era. E 1/3 os pacientes tinham alteração tanto da hemoglobina glicada como da glicemia de jejum. Então, esses critérios, eles identificam pacientes diferentes. Talvez a melhor abordagem para você ter a máxima sensibilidade no rastreamento populacional seja usar os 2 exames. Tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicada, que aí você não vai deixar passar esse 1/3 de pacientes, né, que teria alteração apenas de um dos critérios, mas não do outro. Então, lembrar dessa possibilidade também. E, finalmente, um último comentário com relação à hemoglobina glicada, a A1C para diagnóstico do diabetes, é que a A1C sofre interferência também de vários outros fatores, que eu vou comentar aqui os principais. Então, a hemoglobina glicada, na verdade, todas as coisas que podem interferir na meia-vida da hemoglobina ou na glicação da hemoglobina circulante no sangue podem acabar levando a uma alteração na dosagem da A1C. Então, vejam só, aqui são os fatores que se associam a uma falsa redução da hemoglobina glicada. Anemias hemolíticas, hemoglobinopatias, doenças da medula óssea, mielodisplasia, tudo isso, o que acontece? Eles vão acabar aumentando a quantidade de hemácias que são produzidas e que têm uma vida mais curta. Então, diminui a meia-vida média da hemácia. Com isso, a hemácia vai ficar menos tempo exposta
a glicose circulante. Então, para o mesmo valor de glicemia média estimada, o paciente vai ter menos hemoglobina glicada porque ainda não deu tempo dessa hemoglobina sofrer a glicação, porque ela tem uma meia-vida mais curta, então tem uma exposição menor à glicemia circulante. Então, todas essas situações que diminuem a meia-vida da hemácia se associam a uma falsa redução da hemoglobina glicada. Da mesma forma, hipertiroidismo, queimaduras, mieloma múltiplo, intoxicação por chumbo, tudo isso pode também diminuir o valor da hemoglobina glicada encontrada no seu paciente. Por outro lado, alguns fatores podem se associar a uma falsa elevação da A1C. Então, aí o sentido é inverso. Então, algumas situações, como por exemplo, insuficiência renal, leva à formação de hemoglobina carbamilada e ela pode determinar um valor falsamente mais alto de dosagem de hemoglobina glicada no seu paciente. Assim como a deficiência de ferro, deficiência importante de ferro, anemia ferropriva importante, acaba aumentando a meia-vida da hemácia. Aquela hemácia acaba tendo uma meia-vida mais longa, então ela sofre mais glicação ao longo da vida. Então, muitas vezes o paciente que tem uma anemia ferropriva importante pode ter um aumento de até 2 pontos no valor de hemoglobina glicada para o mesmo nível de glicemia média. Então, às vezes, também levando a gente a ter um rastreamento falso positivo, um diagnóstico falso positivo de diabetes. Lembrar dessa possibilidade. E, finalmente, hemoglobina acetilada, que ocorre em pacientes que usam doses altas de ácido acetil salicílico, de aspirina, e pacientes que têm um aumento do número de glóbulos vermelhos, ou como, por exemplo, quem tem policitemia ou poliglobulia vera, né? Então, esses pacientes com policitemia vera podem ter uma falsa elevação também do valor da hemoglobina glicada. Então, é importante a gente lembrar dessas possibilidades de interferências antes de aceitar amplamente o uso da hemoglobina glicada para diagnóstico de diabetes na nossa prática do dia a dia. Finalmente, encerrando a questão da hemoglobina glicada, vocês viram então que a correlação da A1C com o valor da glicemia média é boa, na maioria dos estudos é uma correlação muito boa, mas essa correlação não é ótima, não é perfeita. Então existem situações, existem alguns casos em que essa correlação pode ser prejudicada. Portanto, a hemoglobina A1C ela é útil como um método adicional de diagnóstico. Pode ser uma opção a mais para você fazer o diagnóstico de diabetes, por exemplo, no paciente que não tem possibilidade de fazer um teste de tolerância à glicose, ou porque ele não tem tempo, ou porque ele passa mal com o teste de tolerância. Então, ao invés de pedir o teste de tolerância, por exemplo, você pode pedir a A1C para não deixar de fazer o diagnóstico. Mas sempre que possível, o diagnóstico de diabetes pela hemoglobina glicada deve ser confirmado por valor de glicemia, ou de jejum, ou glicemia pós-teste. E, lógico, sempre usar métodos laboratoriais que são certificados pelo Programa Nacional dos Estados Unidos, que são encontrados inclusive no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Vocês encontram uma relação dos fabricantes, dos ensaios laboratoriais que são padronizados para esse método e que podem ser usados para diagnóstico de diabetes. Não são todos os métodos. Inclusive aqui no Brasil, muitos laboratórios pequenos, laboratórios menores, usam métodos que são diferentes desses e que, portanto, não podem ser aceitos para diagnóstico de diabetes. Finalmente, a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje é que para o diagnóstico de diabetes, gente, a glicemia de jejum ainda é o método mais prático, mais barato, mais simples e que mais ajuda a gente a fazer o diagnóstico, então continua sendo o método de escolha. O teste de tolerância à glicose, ele é mais sensível porque ele vai detectar tanto alterações da glicemia de jejum como também na glicemia pós-prandial, que muitas vezes é a única alteração em alguns pacientes, podem ter só alteração na glicemia pós-prandial e não ter alteração da glicemia de jejum. Então, com o teste de tolerância, a gente avalia essas duas situações, por isso a sensibilidade é melhor, mas ele tem o inconveniente de exigir que o paciente fique preso no laboratório, etc, etc. Lembrando, entretanto, que o teste de tolerância, idealmente, deve ser feito em todo paciente com glicemia de jejum em faixa intermediária. Todo paciente com glicemia de jejum entre 100 e 125 deveria, idealmente, ser submetido a um teste de tolerância à glicose para a gente não deixar passar aqueles indivíduos que têm glicemia de jejum nessa faixa, mas que já são diabéticos e que só são detectados, então, pela glicemia 2 horas pós-teste maior ou igual a 200. Finalmente, a hemoglobina glicada é uma alternativa adicional, então é um outro método que pode ser aceito para diagnóstico, mas a gente tem que sempre lembrar das suas limitações. Então, era isso que eu tinha para falar sobre hoje, sobre o diagnóstico de diabetes. Quero agradecer imensamente a atenção do pessoal que assistiu essa aula, o pessoal aqui, os alunos aqui
do HU, aqui da UEL, o pessoal aqui do Hospital Zona Norte, todos os nossos parceiros aí também de Segunda Opinião. E me coloco à disposição para dúvidas ou para questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, ou agora, se a gente pode discutir, mas algumas dúvidas posteriores também vocês podem me encontrar nesse endereço de e-mail que está aparecendo na tela aí. Muito obrigado.